E agora vamos iniciar o módulo 1, que se trata do sistema financeiro nacional e também dos participantes de mercado. O primeiro ponto importante aqui é saber o conceito do que é o sistema financeiro nacional. Ele é um conjunto onde estão englobados, ou seja, onde ficam dentro dele todos os órgãos normativos, supervisores, operacionais que vão fazer a economia girar. E ele vai ter dois objetivos principais. O primeiro deles seria a intermediação financeira. E essa intermediação financeira é exatamente o que está sendo mostrado aqui. Você vai ter alguns agentes chamados de superavitários. Agente superavitário é aquele agente que detém o dinheiro. Então, um banco é o principal agente superavitário. E os agentes deficitários normalmente são as pessoas que não têm o dinheiro. Então, elas precisam de dinheiro. E quando elas precisam de dinheiro, elas vão procurar alguém que tem esse dinheiro. E quem tem esse dinheiro vai emprestar para esses agentes, cobrando em troca uma taxa de juros. Quem aqui nunca ouviu falar ou não utilizou o cheque especial, por exemplo, quando você começa a fazer compras no cartão de crédito, chega no final do mês, você percebe que você gastou mais do que você ganhou de salário. O que acontece é que você naturalmente vai entrar no cheque especial e vai ficar devedor. Então, esse cheque especial se trata de um tipo de empréstimo automático que o banco vai te dar. Em contrapartida, como você não conseguiu pagar naquele mês, você agora vai ter uma taxa de juros que normalmente é bem alta para pagar no próximo mês o que ficou faltante. Então, esse é um exemplo, mas poderão ser vários. Quando algum agente deficitário, alguma pessoa vai procurar um banco para fazer um financiamento imobiliário, ele não tem aquele dinheiro e ele precisa desse financiamento. Ou uma empresa mesmo, quando vai procurar alguma instituição financeira, por exemplo, para custear ali o pagamento de algum fornecedor, um capital de giro que eventualmente ele já não tem e coisas desse tipo. Então, isso se trata de intermediar financeiramente, né? É aquela passagem do agente superavitário que vai emprestar o dinheiro para o agente deficitário e, em troca, vai ser cobrado uma taxa de juros. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo está muito ligado com isso também, porque o sistema financeiro ele precisa garantir de alguma forma que essa passagem de dinheiro ela é uma forma segura de fazer. Tudo hoje é tudo digitalmente, então o que dá um pouco mais de segurança. E aqui entra a segunda parte dos objetivos do sistema financeiro. Então, o primeiro objetivo é a intermediação financeira e o segundo é esse gerenciamento de recursos, exatamente para prover isso tudo que a gente acabou de falar. Então, ele tem aqui um sistema de pagamentos para transferências de recursos e arrecadação de tributos. Esse sistema de pagamentos é chamado de SPB, o Sistema de Pagamentos Brasileiros, que vai permitir toda essa transferência de recurso de superavitário para deficitário e que o deficitário ele vai conseguir pagar e vai ter essa passagem digital do recurso. Os meios de pagamentos, todos os tipos. Então, a gente tem o cartão de crédito, débito, cheques, Pix, que é uma modalidade aí que a gente conhece nos últimos 2 anos. A custódia de valores e também os seguros, né? Como o seguro de automóvel, um seguro saúde, vida, o seguro imobiliário. Tudo vai estar dentro desse sistema de alguma forma. E para a gente começar a decupar e entender, a gente vai apresentar agora quem são esses agentes que estão dentro desses sistemas ou esses órgãos também. Mas antes de partir para o sistema propriamente dito, acho que é legal a gente explicar um pouquinho mais da dinâmica, de como o sistema financeiro ele aparece presente no nosso dia a dia de uma forma um pouco mais completa. E aqui utilizando um exemplo, então, do Paulo, que é um vendedor de chapéus. E o Paulo, ele vai utilizar, então, o sistema financeiro aqui de quatro formas a princípio. Ele abriu uma pequena loja de chapéu e ele precisa agora utilizar o sistema monetário, né? Para quê? Para pagar fornecedores, para receber Pix de clientes, para pagar os boletos e etc. Então, isso aqui já começa mostrando aqui um pouquinho da dinâmica. Ele abre uma pequena empresa, ele vai ter aquelas coisas básicas que ele vai ter que fazer no começo de qualquer pequeno empreendedor. Num segundo momento, ele começa a perceber que a coisa começa a andar, só que ele vai precisar de crédito para se manter competitivo em relação aos concorrentes dele. Porque os concorrentes dele estão com dinheiro, estão pegando empréstimos, estão conseguindo comprar mais materiais e vender mais. Então, para ele se manter nesse mercado, ele vai precisar também utilizar agora o sistema de crédito,
que fica dentro do sistema financeiro. Ele vai pegar o empréstimo, ele vai fazer linhas de financiamento e outras opções que o banco pode oferecer para o negócio dele. Depois de passado um tempo, imagina que o negócio cresceu ainda mais. Então as possibilidades começam a se abrir também. Ele percebeu, por exemplo, que trabalhar com importação e exportação em alguns momentos para o nicho dele pode ser mais importante. E agora ele vai ter que utilizar a parte cambial do sistema financeiro, porque vai ter que fazer uma remessa. Então, se ele quiser, por exemplo, importar material mais barato da China, ele vai precisar trocar esse dinheiro e vai precisar mandar em dólar, em yuan, enfim. Porque isso vai permitir que ele compre produtos mais baratos nesse cenário de matéria-prima para produzir chapéus em maior quantidade ou com qualidade melhor. E no último nível, ele vai conseguir se financiar utilizando agora o próprio mercado de capitais, emitindo títulos da sua própria dívida ou emitindo inclusive ações de sua empresa, caso ela cresça muito e consiga abrir um IPO. Mas isso daqui também é matéria para as próximas aulas, mas só para a gente ter uma ideia de como isso está no nosso dia a dia. Porque à medida que a gente tem o Paulo, que é o empreendedor, a gente vai ter a outra ponta também, que é o cliente. Então, quando o Paulo usa o sistema monetário para receber o Pix do cliente, o cliente ele teve que fazer um Pix. Então, teve ali duas pontas. Quando ele pega um crédito, ele procura um agente superavitário, que é o que tem o dinheiro e vai emprestar para ele, que é deficitário. Ele precisa desse dinheiro. Depois tem a parte cambial, com remessas, e a parte de emissão de outros títulos de dívida, como uma debênture, por exemplo, ou uma nota promissória, ou até abertura de mercado de capital. Então, isso aqui é um exemplo bem prático e rápido de como esse sistema financeiro ele está presente no nosso dia a dia, em cada pontinha. E agora que a gente já terminou essa parte, vamos passar aqui para os órgãos normativos, os órgãos supervisores e os órgãos operacionais que também caem na CPA 20. Então, o Sistema Financeiro Nacional ele vai ter essa estrutura aqui. E o que é super importante a gente lembrar é que tem três principais órgãos aqui dentro que estão exatamente aqui. Esses órgãos têm uma hierarquia. O que que significa uma hierarquia? Você vai ter ali o chefão, que são os órgãos normativos. Esses aqui são aqueles caras que vão criar as regras, as normas, que quem está abaixo vai ter que seguir, vai ter que supervisionar, e também vão ter os executores operacionais. E abaixo desses órgãos normativos que criam as regras, vão ter aqueles que vão fiscalizar e fazer com que essas normas e regras elas aconteçam. Por isso que eles são chamados de supervisores. E por último, abaixo desses, a gente vai ter as instituições financeiras que vão operacionalizar e fazer e ficar ali abaixo, né, da supervisão dos órgãos supervisores e que vão fazer o sistema financeiro funcionar como a gente falou. Por exemplo, os bancos estão ali dentro, que fazem aquela questão de intermediação, ajudam bastante, né, com a parte de intermediação financeira. E a gente tem uma hierarquia também, como a gente falou, os normativos, eles são os mais fortes, então, eles são aqui três mais. Abaixo tem os supervisores, que vão fiscalizar. E, por último, a gente tem os órgãos operacionais. E para entender como cada um deles funciona, a gente tem que entender essa tabelinha aqui, que é super importante, na verdade, para a gente ter uma visão clara de quais são esses órgãos normativos, quais são os supervisores e quais são os operadores. Talvez a forma mais interessante de tentar memorizar isso aqui é tentar pegar pela parte do que cada um faz. Então, a gente tem, por exemplo, o Conselho Monetário Nacional. Esse daqui, embora haja o Conselho Nacional de Seguros Privados, o CNSP, embora haja também o CNPC, né, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, a verdade é que o órgão máximo aqui dentro é o CMN. Então, o CMN é o órgão que vai ser o mais importante. Ele é chamado de deliberativo máximo dentro do sistema nacional. Ele é o cara, no final das contas. Iniciando então aqui, abaixo dele temos o Banco Central, que é bem conhecido, e a CVM. E quais são os operacionais que estão abaixo do Banco Central? Ou seja, quem que o Banco Central tem que supervisionar? São os bancos, as caixas econômicas, as cooperativas de crédito, as instituições de pagamento, consórcios, essa parte de consórcios, a parte de corretora e distribuidoras, que são as SCTVMs e SDTVMs, que hoje são a mesma coisa. A gente também tem do lado aqui do Banco Central a CVM. E a CVM, ao contrário, só tem um ponto em comum aqui.
A CVM, ela ajuda a fiscalizar também as corretoras junto com o Banco Central em algum nível, tá? Não é no mesmo nível, a gente vai explicar depois, mas isso aqui também é importante. Dependendo de como, do que for, a CVM que vai fiscalizar. Então, no caso aqui da CVM, seria fiscalizar a própria Bolsa de Valores, ou seja, as empresas. Então, aqui está muito ligado com as SAs, quando a gente fala de CVM. Tudo que está relacionado ali com empresas de capital aberto, SA, vai ser CVM. Tudo que está relacionado com bancos em geral, vai ser o Banco Central. Tanto é que quando a gente quer buscar alguma informação, quer fazer alguma reclamação um pouco mais rígida em relação ao banco que não está conseguindo resolver o problema, a gente pode escrever uma carta para o Banco Central no próprio site e são eles que vão resolver. Da mesma forma que se a gente quer uma informação, uma reclamação a respeito de seguros, a gente vai ter que escrever para SUSEP, como a gente está vendo aqui, né? Seguradoras, então SUSEP. Partindo aqui já para os outros órgãos normativos, porque cada um vai ter uma seara, né? Então, só repassando, o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo, ele fica acima do Bacen e da CVM. O Banco Central cuida da parte de bancária e a CVM da parte de empresas. O Conselho Nacional de Seguros Privados cuida principalmente aqui, vai ter uma diferença entre previdência complementar aberta, então ele está acima da SUSEP, e a SUSEP que vai cuidar disso. Previdência aberta, nessa terceira linha, mas também de seguradoras, resseguradoras e capitalização. Então, tudo que tiver nesses quatro âmbitos é de responsabilidade ali da SUSEP. E do lado da SUSEP, a gente tem o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é a Previc. E a Previc, ela cuida apenas de fundos de pensão ou de fundos fechados. Então, essa aqui que é a principal diferença entre esses dois órgãos aqui, tanto normativos quanto supervisores, né? A gente tem a SUSEP e a Previc. E a diferença está aqui. Uma é previdência aberta e a outra é previdência fechada. Esse é o diferencial. E lembrando também que a SUSEP cuida de seguradoras, resseguradoras, e capitalização, além disso. E lembrando também que é importante, o que que é uma previdência fechada? Previdência fechada, conhecida como fundos de pensão, são aquelas previdências onde uma empresa ela opta por dar esse tipo de benefício para o colaborador caso ele queira. Um exemplo muito conhecido é o da Petros, que é o fundo de pensão da Petrobras, para os colaboradores, os CLTs da Petrobras. Então, quem trabalha na Petrobras, se quiser, pode pegar parte, um percentual do seu salário e investir nessa previdência direto. O que que vai acontecer é que normalmente esses fundos de pensão, cada um tem a sua regra, cada empresa cria uma regra diferente, mas muitas vezes empresas grandes oferecem um benefício do tipo: olha, se você colocar 10%, até 10% do seu salário que você colocar, nesse montante a gente vai dobrar esse seu salário. Desculpa, não o salário, ele vai dobrar esse percentual. Então, você ganha R$ 1.000, R$ 100 vai direto para a Previdência fechada todo mês da Petrobras, e a Petrobras vai colocar mais 100. Então, você vai ter R$ 200 todos os meses nesse exemplo aqui. Bom, agora para a gente começar a entender cada um desses órgãos, eu vou explicar o fluxo de uma forma que eu acredito que seja mais interessante. A gente vai pegar o normativo, depois o supervisor e depois o operacional de cada um deles e a gente vai vendo as suas características principais. Então, a gente tem aqui o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, o órgão deliberativo máximo do sistema financeiro. Ele é composto pelo ministro da Fazenda, que vai ser o presidente do Conselho Monetário, pelo presidente do Banco Central e pelo ministro de Estado do Planejamento e Orçamento. E a gente pode dar um highlight aqui no objetivo de promover o crescimento econômico e social, determinar as políticas para moeda, crédito e câmbio. Isso aqui é uma das partes mais importantes, inclusive quando a gente quer desenhar a diferença entre o Banco Central e o CMN, porque vários verbos podem confundir. A gente tem que lembrar que o órgão normativo, ele cria as regras, determina. Então, ele vai determinar as políticas para a moeda, para o crédito e para o câmbio aqui dentro, coordenar a política monetária, cambial, orçamentária, mais uma vez até sendo um pouco redundante. E além disso, também tem como funções definir a meta de inflação, isso aqui é extremamente importante. A gente não pode confundir definir a meta de inflação com definir a taxa Selic.
que é de responsabilidade do Banco Central via Comitê de Políticas Monetárias, o Copom. Só para a gente entender, a cada 45 dias, o Banco Central, na verdade, o Copom, se encontra para fazer a definição da taxa de juros básicas da economia para assegurar a estabilidade de preço, ou seja, controlar a inflação, deixar a inflação dentro da meta. Outro ponto importante é que a meta atual de inflação, ela tem uma variação permitida de até 1,5% para cima ou para baixo. Significa que, se a meta de inflação hoje está estabelecida em 3,25%, ele aceita aqui dentro uma tolerância mínima de 1,5% para baixo, que nesse caso seria 2,75%, e aceita também um máximo de 1,25 para de 1,5 para cima, que seria 4,75%. Então, até aqui dentro, se a inflação projetada para o ano estiver dentro disso aqui, é aceitável e aí a taxa de juros ela pode ficar mais apertada ou menos apertada. Voltando aqui para as outras funções, estabelecer e disciplinar as diretrizes da política monetária, creditícia e cambial. Como a gente viu no slide anterior, esse ponto é muito importante, por isso que a gente faz um highlight dele, e principalmente nesses verbos aqui: estabelecer, disciplinar, zelar pela liquidez, pela solvência e o aperfeiçoamento das instituições financeiras. E, por último, fixar as medidas de prevenção, correção e desequilíbrios econômicos, além de punir, se for o caso. E agora, descendo um pouquinho aqui para o Banco Central, que é o órgão supervisor logo abaixo do CMN, como a gente pode ver aqui. Então, a gente tem o Sistema Financeiro Nacional, o normativo, que é o Conselho Monetário Nacional, e logo depois vem o Bacen, que é o Banco Central para assegurar a estabilidade de preços. O primeiro ponto importante é que ele não tem um vínculo com ministérios governamentais. E aqui a gente diferencia autonomia e independência. Ele tem autonomia, mas ele não é independente, porque de qualquer forma ele está dentro ali do país, né? Ele opera dentro do país, então ele tem uma dependência, mas ele é autônomo. E a gente vai entender agora essa questão. Na sua composição, ele tem 8 diretores nomeados pelo presidente da República e um presidente com um mandato de 4 anos, que vai iniciar no terceiro ano do mandato do presidente da República. E é isso que a gente quer dizer com autonomia. Então, imagina que o presidente do Banco Central, se ele começasse um novo mandato juntamente com a nova eleição de um presidente da República. Qual que é o maior risco aqui? O maior risco de todo projeto que tem algum tipo de choque, vamos dizer assim, ou seja, quando muda de uma presidência para outra, é que o novo governo, ele quer moldar o governo da forma dele. Só que o Banco Central, ele está fazendo uma política monetária que não pode ter uma freada brusca. Ele tem que ter uma continuidade e um modelo de transição para que a inflação não fique descontrolada ou que do dia para a noite tinha-se um plano e no dia seguinte você zera e começa do zero. A política monetária não é tão simples, porque a inflação ela não é tão simples também de controlar. Logo, a única forma de dar autonomia foi fazer esse modelo aqui, onde o presidente da República ele é nomeado, só que ele vai ter que ficar um tempo com um banqueiro central do governo anterior. E isso com autonomia. Significa que o presidente da República Novo, ele não pode dar ordens, ele não pode tirar o banqueiro central até acabar o mandato. E o mandato desse banqueiro central, ele normalmente vai se iniciar no terceiro ano do mandato do presidente da República. Então, você nunca vai ter uma nova eleição presidencial culminando também com um novo presidente do Banco Central. Um vai ter que ficar um tempo com o outro, gostando ou não das políticas monetárias. E agora, para a gente entender aqui quais são as funções principais, além de assegurar a estabilidade de preços, ele vai fazer cumprir as determinações do Conselho Monetário Nacional, do CMN, porque ele está abaixo, como a gente viu aqui, o CMN ele tem uma hierarquia acima e vai fazer isso, né, essas determinações em relação à política monetária, cambial e creditícia. E é isso que pode confundir. O CMN ele vai determinar e o Banco Central ele vai fazer cumprir. Então a gente vê que um órgão ele manda no outro.
Ele vai determinar a taxa de juros, que é a Selic, como a gente já viu, via Comitê de Política Monetária, que é o Copom. Ele emite o papel moeda, ele vai fiscalizar, autorizar e disciplinar o funcionamento das instituições financeiras, podendo punir. Aqui está até repetido, no caso, então a gente vai ignorar isso aqui. Ele vai realizar operações de redesconto e recolher o compulsório, que, como eu falei, a gente vai ver como que funciona. Ele controla o fluxo de capital estrangeiro e ele vai fazer a gestão do Sistema de Pagamento Brasileiro, o SPB, que é aquele conjunto de regras, instrumentos e operações integrados de forma eletrônica que permite as movimentações financeiras dentro do Brasil. Depois da gente entender que a gente tem o sistema financeiro nacional, que está aqui em cima, a gente tem o normativo, que é o deliberativo máximo do sistema financeiro, que é o CMN. A gente tem um supervisor, ou o primeiro supervisor ali, que seria o Banco Central. E agora a gente vai ver cada um dos operacionais que estão ali dentro. Os primeiros deles, que ficam ali subordinados ao Banco Central, seriam os bancos comerciais. E esses bancos a gente conhece muito bem, é o Itaú, o Banco do Brasil, enfim, eles agem como bancos comerciais, que são instituições financeiras privadas ou públicas, isso aqui é muito importante. São constituídas como SAs, ou seja, empresas, né? SA são empresas abertas, sociedades anônimas e aqui dentro. Então, elas são empresas. Recebem depósito à vista e a prazo. Isso aqui é um highlight importante de um banco comercial, é uma característica dele, receber depósito à vista, conta corrente, coisas desse tipo. A prazo seriam investimentos. Financiam as empresas e as pessoas também a curto e a médio prazo por essa característica. Possuem conta corrente, como a gente acabou de falar, e tem como serviços financiamentos, produtos de investimentos, pagamentos, cheque especial e etc. Indo para a segunda modalidade, agora são os bancos múltiplos. E os bancos múltiplos, eles podem ser bancos privados ou públicos, Itaú, Banco do Brasil, e aí a pergunta é, por que que ele é comercial e ele é múltiplo? E a gente já vai ver. Vamos ver aqui, então, as características antes, que são instituições financeiras privadas ou públicas também, constituídas como SA, sociedades anônimas, ou seja, empresas, CNPJs, né? Eles têm múltiplas carteiras comerciais de investimentos, leasing, desenvolvimento, crédito imobiliário. Porém, aqui que está a peculiaridade do banco múltiplo. E por que um banco comercial e múltiplo é o Itaú e o Banco do Brasil? Porque o Itaú, na verdade, é um banco múltiplo. Logo, ele também é um banco comercial, porque obrigatoriamente um banco múltiplo tem que ter uma das carteiras ou sendo comercial e a outra obrigatoriamente tem que ser de investimento. E no mínimo, um banco múltiplo tem que ter duas carteiras sempre. Porém, eles podem publicar um único balanço, mas com um CNPJ de cada carteira diferente. Para a gente conseguir memorizar isso mais fácil, o que eu faço é sempre fazer um desenho de uma balança mesmo, como se fosse uma balança aqui que está pendurada num galho de uma árvore, por exemplo. Então a gente tem um balanço, ou seja, esse banco múltiplo ele pode divulgar apenas um balanço, mas ele pode ter CNPJs diferentes para cada carteira. Então, imagina um CNPJ nessa carteira um que pode ser e tem que ser obrigatoriamente ou comercial ou uma carteira de investimento, e o outro pode ser qualquer tipo de carteira, como a gente viu aqui, né? Pode ser de crédito imobiliário, pode ser de desenvolvimento, pode ser de leasing e pode divulgar um balanço para tudo, mas os bancos têm que ter CNPJs diferentes. E agora a gente vai para as distribuidoras ou corretoras, que hoje são exatamente iguais, elas desempenham o mesmo papel. São as chamadas SDTVMs ou SCTVMs. Como exemplo de corretora, temos a Guide, a própria XP quando começou, enfim. Elas são constituídas como sociedades anônimas, então são empresas com CNPJ, com autorização da CVM e são fiscalizadas pelo Banco Central. Isso aqui é um dos pontos que a gente falou ali naquele primeiro mapa, onde a gente tem os normativos, os supervisores e os operacionais. O Banco Central, ele fiscaliza a priori bancos, mas também as corretoras de valores, que são a mesma instituição, corretoras e distribuidoras. Então, aonde vai estar o diferencial? Aonde a CVM ela vai entrar?
Então a gente está nesse segundo tópico aqui, que elas são reguladas pelo Banco Central, mas quando se tratar do registro e emissão de distribuição de valores mobiliários de empresas, a responsabilidade aqui vai ser da CVM. Então, esse ponto aqui é onde a gente tem aquela questão, na maioria das vezes bancos, mas é importante lembrar que quando se tratar de registro e emissão de distribuição de valores mobiliários de empresas, que é essa questão, então sempre está ligado com empresas, vão ser fiscalizadas pela CVM e no restante pelo Banco Central. E além disso, outros pontos importantes também é que elas administram clubes e fundos de investimentos. Isso aqui normalmente cai. Intermediam operações de bolsas e títulos e valores mobiliários para carteira própria ou terceiros, usando derivativos, metais preciosos, câmbio e conta-margem. E conta-margem, só lembrando aqui, é porque uma corretora ou uma distribuidora elas podem emprestar um dinheiro, né? Logo, o investidor ele pode trabalhar alavancado, como a gente chama. Então, alavancagem significa isso, né? Quando você quer alavancar algo no mercado financeiro, significa que você está tomando um dinheiro emprestado que você não tem para você utilizar no mercado financeiro. Um exemplo muito comum que a gente usa de alavancagem é quando você opera no mercado futuro, por exemplo, com dólar ou com índice. Você deposita uma margem de garantia, que é a conta margem, e você consegue efetivamente utilizar ali um dinheiro que você não tem. Então, vamos dar um exemplo. Você tem R$ 1.000, só que você gostaria de utilizar muito mais dinheiro para ganhar mais. O risco é que você pode perder mais também. Você vai na corretora e você vai para o mercado futuro, coloca esses R$ 1.000 de garantia e a corretora vai te dar ali um montante maior. Por exemplo, vai permitir que você opere com 10 mil, 20 mil ou até mais para você conseguir obter resultados mais expressivos. O grande risco, como eu já falei, é que você pode ganhar muito mais ou perder muito mais. E você vai ter que, obviamente, se você estiver perdendo muito, a própria corretora vai zerar as suas posições e você vai ter que ficar com uma dívida que vai ter que pagar no futuro para essa corretora. E para finalizar aqui, elas podem atuar como agentes fiduciários de debenturistas. Debenturistas, só lembrando, são aqueles investidores que compram debentures, que a gente vai ver mais para frente, mas são títulos de renda fixa emitida por empresas. Agente fiduciário é como se fosse um agente protetor que vai zelar pelos interesses dos investidores. E também a questão de custos de uma corretora. Podem cobrar corretagem, o rebate, o spread bancário, custódia e etc. E agora que a gente passou pelos órgãos normativos, supervisores e operacionais da primeira coluna, que seria o CMN, o Banco Central e depois os bancos, agora a gente vai para a segunda coluninha, onde a gente também tem como órgão supervisor, onde a gente também tem como órgão deliberativo máximo o próprio CMN, e agora a gente tem a CVM, que vai ser o supervisor, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Então, a CVM ela vai disciplinar, fiscalizar e normatizar, ou seja, criar regras como os ICVMs que a gente sempre vê, o mercado de valores mobiliários no Brasil, além de desenvolvê-lo. Ela é uma entidade de autarquia especial, também significa que ela tem autonomia, e ela tem na sua composição 4 diretores que são nomeados pelo presidente da República e são aprovados pelo Senado, e um presidente com mandato de 5 anos. Como função, ela estimula a poupança, os investimentos no mercado acionário, assegurando o funcionamento das bolsas, balcões e futuros, além de proteger os investidores. Vai fiscalizar o registro, a emissão e distribuição de títulos emitidos por SAs abertas. Então, aqui, mais uma vez, aquele tópico ali. Quem vai regular a instituição corretora é o Banco Central, mas quem vai fiscalizar o registro e emissão da distribuição de títulos emitidos por empresas vai ser a CVM. Isso daqui é um highlight muito importante. Quem regula é o Banco Central, mas quando se tratar de registro, emissão e distribuição de títulos emitidos por SAs abertas, que são as empresas, vai ser a CVM. Vai fiscalizar também as atividades e serviços do mercado de valores mobiliários como um todo, investigando e punindo descumprimentos e fazendo cumprir as práticas comerciais chamadas equitativas, além de coibir fraudes e manipulações que criem condições artificiais de demanda, oferta ou preço dos valores mobiliários do mercado. E esse tópico é um tópico relativamente novo também, que começou a ser cobrado nas provas.
que são crimes contra o mercado de capitais. Então, é importante a gente saber aqui que quem vai coibir isso aqui vai ser a CVM. E mais para frente, dos capítulos próximos, a gente vai ver com detalhe um pouquinho desses tipos de fraudes e manipulações. E abaixo da CVM, a gente vai ter agora os órgãos supervisores. No caso da CVM, seria a própria B3, que é a nossa bolsa e balcão atualmente. Ela é uma SA de capital aberto, sob o ticker B3SA3 na bolsa, regulada pela CVM. Ela mantém ambientes e sistemas de negociação eletrônica, onde as instituições habilitadas negociam os títulos de valores imobiliários e também os derivativos. E nessas negociações, se busca a melhor formação de preço em tempo real, dando mais transparência para esse mercado, além de atuar como central depositória de ativos e contraparte central, garantindo as operações. Então, o que que significa atuar como central depositária? Porque atualmente a B3 ela foi fundida com as clearings também, no caso de títulos privados. Então, ela vai atuar como como custodiante, depositária e também contraparte, já que ela vai garantir as operações. Garantir a operação significa que quando algum investidor comprar, ele vai colocar o dinheiro e vai repassar para quem vendeu, e quem vendeu vai ter que passar aquele produto para quem está comprando e vai receber esse dinheiro. Então, isso que significa contraparte. Você tem as duas partes, comprador e vendedor. Falando um pouco aqui de clearing house, que são as câmaras de compensação e liquidação, isso aqui também é importante. Hoje, a B3, como eu já mencionei aqui, ela faz tudo. Antigamente era separado, né? Você tinha ali a CETIP, que era essa parte de custodiante. Hoje, a B3 se juntou, então é tudo uma coisa só. E agora, terminado isso, a gente vai para o outro normativo. Então, a gente tem o CMN, que é o órgão normativo máximo dentro do Sistema Financeiro Nacional. Em paralelo a ele, a gente tem também o Conselho Nacional de Seguros Privados, o CNSP. Esse normativo, ele vai fixar as diretrizes de tudo que está relacionado aos seguros, além de regular, constituir e fiscalizar as sociedades seguradoras de capitalização, entidades abertas de previdências privadas, corretoras de seguros e resseguradoras. Quando a gente está falando também de entidade aberta de previdência, são aquelas previdências que a gente procura normalmente um banco e a gente faz um PGBL ou um VGBL. Então, quando se tratar desses quatro tópicos, a gente está falando efetivamente de Conselho Nacional de Seguros Privados. E o órgão supervisor do Conselho Nacional de Seguros Privados é a SUSEP. Então, quando se tratar de seguros, resseguros, capitalização e previdências abertas, a SUSEP vai ser o órgão supervisor. Uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia, que vai controlar e fiscalizar esses mercados que a gente já mencionou, que é super importante: seguros, previdências abertas, resseguros e capitalização. E do outro lado, a gente vai ter o outro normativo que anda lado a lado com o Conselho Nacional de Seguros Privados, que vai ser o CNPC, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. E ele é um pouquinho mais simples. Ele é um normativo que regula o mercado de fundos de previdência chamados de fechados, ou os fundos de pensão. E o supervisor do Conselho Nacional de Previdência Complementar, eles vão ser vinculados ao Ministério da Previdência Social, que é a Previc. Ele vai zelar pelos interesses dos consumidores dos mercados supervisionados, que são os fundos fechados. Vamos fazer aqui uma dinâmica do que é um fundo de pensão ou um fundo fechado. O que a gente mais conhece hoje, talvez seja um dos mais conhecidos, é um que se chama Petros. E o que é a Petros? É um fundo de pensão da Petrobras, no caso. Então, todo mundo que trabalha como CLT dentro da Petrobras vai ter acesso a investir nessa previdência fechada se quiser. E as regras são muito diversas. Mas imagina o seguinte: imagina que para investir na Petros, você tem que ser um colaborador, e uma das regras do fundo é: olha, você pode colocar no máximo 10% do seu salário. Então, se você recebe R$ 1.000 aqui de salário mensal, você pode querer colocar o máximo desse percentual. Nesse caso, todo mês você vai receber R$ 1.000 menos R$ 100, porque isso aqui vai direto para esse fundo de pensão chamado Petros. Só que ele vai definir uma regra também. Imagina que a Petros fala assim: e o percentual que você colocar até 10%, a gente vai dobrar.
Então, toda vez que virar um mês, você vai alocar R$ 100 e a Petros vai aumentar mais R$ 100. Nesse caso, você está investindo, contribuindo com R$ 200. E não tem nenhum tipo de investimento regulado no Brasil hoje que te dobre de um mês para o outro. Então, normalmente, quando você tem acesso a esse produto, independente do fundo ter uma gestão que você acredite que não esteja trazendo rentabilidade ou não, normalmente é um ótimo produto de investimento para o futuro. Agora a gente vai falar um pouquinho normalmente dessas clearing houses, que são as câmaras de compensação. Então, elas são responsáveis pela custódia e liquidação das operações para mitigar aquele risco de contraparte. A gente acabou de falar um pouquinho disso, mas é importante. E tem a Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia para títulos públicos, sendo que a B3 é para títulos privados. Então, tem uma diferença aqui. Sempre que falar de custódia de títulos públicos, a gente sabe que é a Selic. E quando for de título privado, vai ser a própria B3. E é exatamente isso que eles vão fazer. Além de custodiar, ou seja, custodiar significa guardar os ativos, porque esses ativos têm que ficar em algum lugar, embora seja tudo digital, e vai permitir também as liquidações. Então, quando você tem um comprador e um vendedor, o comprador, normalmente, ele está comprando alguma coisa, e quando você compra, você passa o dinheiro. Em contrapartida, o vendedor vai ter que te passar ali algum título. E isso é uma das características da clearing house, das câmaras de compensação. Ele vai garantir ali que o comprador vai receber o título e que o vendedor vai receber o dinheiro. E agora que a gente terminou de falar sobre os órgãos normativos, supervisores e também dos órgãos operacionais, vamos fazer um highlight aqui no SPB, que é o Sistema de Pagamento Brasileiro, que está dentro ali dos objetivos, né, do Sistema Financeiro Nacional, que é o gerenciamento de recursos. Então, esse mecanismo ele é muito importante porque ele está dentro de todas as instituições de alguma forma. Ele é um mecanismo, um conjunto de regras que são todos integrados para suportar todas as movimentações que são feitas entre aqueles agentes do mercado, os agentes superavitários e deficitários. Eles vão fazer a liquidação dos ativos em tempo real e assim vai mitigar o risco sistêmico. O que que é em tempo real? A partir de você manda um Pix, por exemplo, né, que está aqui no início. Hoje, ele é praticamente instantâneo. Você manda um Pix, menos de um minuto depois, a outra parte já recebeu. Isso é sistema de pagamento brasileiro. Esse mecanismo é o que permite que alguém envie um Pix, uma TED, faça uma compensação de cheques e etc. E isso é muito eficiente, porque por ser em tempo real, ele vai mitigar também essa questão de um risco sistêmico, caso alguém fale que vai comprar, por exemplo, e aí fica na palavra. Você não tem nenhum tipo de garantia nesse caso, você não tem nenhum tipo de segurança. E no sistema de pagamento brasileiro, pela eficiência, permite isso. E agora a gente vai mudar um pouquinho, a gente vai falar quais são os tipos de investidores que a gente tem, e depois a gente vai finalizar o módulo um falando um pouco de código Ambima também. Vamos começar falando do investidor profissional. É muito mais comum, na verdade, a gente falar do investidor qualificado no dia a dia, porque o investidor profissional ele é um investidor mais robusto, ele é um investidor maior, como a gente pode enxergar aqui. Então, ele é uma pessoa física ou pessoa jurídica que ateste por escrito ter mais de 10 milhões de reais em investimentos financeiros. Esse aqui é um primeiro ponto. E também outro ponto, o investimento financeiro não pode ser de patrimônio. Que eu quero dizer? Às vezes, o investidor ele tem 10 milhões, sendo que 9 milhões é um imóvel que ele comprou e 1 milhão é investimento financeiro. Esse investidor ele não pode atestar ser um investidor profissional, porque tem que ser 10 milhões de reais em investimentos financeiros. Além disso, são instituições financeiras, seguradoras, sociedade de capitalização e clube de investimentos, entidades abertas e fechadas de previdência complementar. E por que isso? Porque o investidor profissional ele é bem robusto, ele é gigante. Então, quando a gente fala de instituição financeira, é muito difícil uma instituição financeira, uma entidade de previdência já não ter mais do que esse valor. Então, por isso que eles já são considerados profissionais de cara. São também administradores de carteiras, consultores de valores mobiliários, assessores de investimentos em relação ao próprio patrimônio. Significa que se você tiver essas certificações mencionadas, você não precisa ter esse dinheiro, porque você estando no mercado financeiro com essas certificações, subentende-se que você já sabe dos riscos do produto e etc. E além disso, os investidores profissionais, eles podem constituir fundos exclusivos. Fazendo um diferencial aqui do investidor qualificado, o primeiro ponto, todo investidor profissional, ele já é qualificado, porque o investidor qualificado,
ele é uma PF ou PJ que ateste, na verdade, por escrito, ter pelo menos R$ 1 milhão investidos. E também nessa mesma dinâmica. Não adianta ele ter um imóvel de 900 mil e ter R$ 100 mil de investimentos. Não. O investidor qualificado ele tem que atestar por escrito que tem R$ 1 milhão em investimentos financeiros. E como todo investidor qualificado ele é um nível abaixo do profissional, por esse motivo, como eu mencionei, todo investidor profissional já é naturalmente um investidor qualificado, mas o contrário não. O investidor qualificado, ele não é um investidor profissional. A primeira diferença mais importante é essa do diferencial de 1 milhão em vez de 10 milhões. Outro ponto importante é que o investidor qualificado ele não pode constituir um fundo exclusivo, apenas um investidor profissional. E isso acontece porque um fundo exclusivo, ele demanda custos também. E só começa a ficar interessante para o investidor a partir de um certo montante, senão os custos ficam muito altos para ter um fundo próprio. E agora a gente vai apresentar o investidor chamado de não residente. O primeiro ponto é que o investidor não residente, ele já é naturalmente considerado o investidor profissional. Independente de ele ter aqueles 10 milhões, ele é um investidor profissional. É uma PF ou PJ, inclusive fundos de investimentos, que são CNPJs, que têm a sede ou uma residência no exterior. Eles têm que também constituir um ou mais representantes no Brasil, têm que constituir um ou mais custodiantes autorizados pela CVM, além de obter o registro na própria CVM. E antes de começar a entrar aqui na parte de código Anbima, a gente vai apresentar também as pessoas chamadas de PPE ou pessoas politicamente expostas. São os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado nos últimos 5 anos no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes e outras pessoas também de seu relacionamento próximo. O que que isso quer dizer? Prefeitos, governadores. Agora, se a gente estiver falando, por exemplo, de um vereador de uma cidadezinha tal, sei lá, bem pequenininha, meio que irrelevante, nesse caso já não seria. Agora, quando você tem um cargo um pouco mais robusto, inclusive os familiares de primeiro grau, cônjuge, eles também são considerados pessoas politicamente expostas. Então, esse tipo de perfil é um perfil que, quando você tem ele como cliente, vai demandar um pouco mais de burocracia. Justamente por eles estarem nesses cargos. São cargos onde eles podem efetivamente ter mais acesso a dinheiro público e ele pode usar esse dinheiro de diversas formas para desviar, fazer lavagem de dinheiro. E é por isso que a regulação é um pouco mais rígida em cima de PPE. E agora a gente vai entrar na última parte do módulo, que é um pouquinho mais complexa, às vezes, de entender, mas a gente está falando da própria Anbima, que é a responsável pela certificação, a entidade de autorregulação. Ela é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. Ela vai representar e autorregular as instituições do mercado de capitais, bancos, administradoras, gestoras, e ela dispõe de autorregulação de ofertas públicas e títulos e valores mobiliários. O importante aqui é que ela não substitui a regulação em vigência ou a regulação da CVM, mas sim vai complementar. Isso significa também que ela não pode criar ali códigos ou disposições que se oponham à regulação atual, porque não faria sentido, já que ela não substitui, ela apenas complementa. E a Anbima, ela está subdividida em 4 atividades, 4 partes principais, que são informar através de relatórios, estudos, rankings, divulgação de preços e índices, representar as instituições e fazer comitês ali para ver como aprimorar o setor, educar por meio de certificação financeira e da educação continuada e autorregular por meio dos próprios códigos de autorregulação.